meu nome é Carla, sou professora formada em pedagogia e tenho experiência de 17 anos no ciclo de alfabetização e educação infantil. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre o portfólio da turma de primeiro ano do ano de 2019. No outro vídeo eu mostrei o processo de aquisição da escrita alfabética e ortográfica da turma de primeiro ano do ano de 2017. E nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês essas atividades aqui que estão no meu blog, propostas de atividades de acordo com o nível de escrita, para você intervir na lógica do pensamento da criança, na hipótese que elas têm de escrita, né? De acordo com a psicogênese da língua escrita, pesquisados pela Emília Ferreiro e pela Ana Teberoski. Então, a avaliação diagnóstica que você faz no início do ano e durante o ano contínuo, formativo, até o final do ano, né? Depois você continua no segundo ano e no terceiro, porque a alfabetização ela é um processo e cada criança ela tem um ritmo, mas esse ritmo vai depender muito de como você vai intervir pedagogicamente nessa hipótese que a criança tem. Então, a avaliação não é para você classificar a criança pré-silábica como fraca. É para você saber como intervir pedagogicamente nessa lógica de pensamento da criança, nessa hipótese que ela tem da escrita. Você fazer perguntas que as façam refletir sobre a escrita, fazendo-as avançar, fazendo-as progredir em seu processo de alfabetização até chegar ao nível alfabético e depois ortográfico e depois alfabetizada, né? Lendo, compreendendo textos, interpretando textos, produzindo textos e sabendo fazer uso social da leitura e da escrita. Então, esse processo ele tem um ciclo, que é o ciclo de alfabetização, né? E continua pela vida toda também. Ciclo de alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano, agora, de acordo com a BNCC, primeiro e segundo. Bom, então, nesse meu blog tem aqui, né, esses níveis, se você não sabe com maior aprofundamento sobre a psicogênese da língua escrita, que não é um método, mas nos ajuda, né, a saber como intervir pedagogicamente de acordo com esses níveis de escrita. Então, estão aqui essas propostas, né, as características de cada nível e as propostas de atividades de acordo com esses níveis conceituais de escrita. Então, eu vou mostrar para vocês, de acordo com essa teoria e com essas atividades que eu realizei, que eu mostrei nos outros vídeos, por isso não se esqueça de se inscrever no canal. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês vão ver se vocês apertarem os sininhos para receber as notificações e principalmente dar o seu like, o seu comentário para dar força ao canal. Compartilhe também. Então, eu fiz esse canal aqui para compartilhar minha experiência e mostrar que é satisfatório. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a Maria Eduarda iniciou no nível pré-silábico em fevereiro. E em abril, ela já estava silábico-alfabética. E em maio, ela já estava alfabética e começou a ler. É só para... Eu vou falar rapidamente, não vou falar de todos os alunos, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Esse André Luiz, ele chegou silábico com consciência sonora de vogais. Você vê que, por exemplo, o André Luiz e a
São crianças diferentes. Cada criança tem a sua singularidade, o seu contexto sociocultural, as suas experiências que vão psicológicas que vão influenciar o seu aprendizado. Então, né, isso tudo influencia o seu desenvolvimento cognitivo e aspectos, né, que vão influenciar. Então, a mãe aqui falou que ele tinha alguma coisa de autista, eu não via nada. E eu já trabalhei com autistas, mas ela falava que um dos filhos era, então ele estudou na escola particular, então ele já veio escrevendo da educação infantil o nome com a letra cursiva. E ele iniciou, né, porque ele deve ter tido muitas na escola particular na educação infantil, geralmente começa a se alfabetizar, às vezes na educação infantil. Então ele já chegou com esse conhecimento, né, ele já chegou com uma consciência sonora das letras. Ele chegou com uma consciência sonora principalmente das vogais, silábico com valor sonoro de vogais, de algumas consoantes, né? Futebol ele botou o F aqui. Mas ele já chegou, né, com um nível maior conhecimento sonoro das letras, consciência sonora, do que a Maria Eduarda, que iniciou pré-silábica, mas ele demorou mais que ela a avançar para o nível seguinte, tá? Porque ele tem as questões dele, né? Então, cada criança é uma criança, tá? E aqui em abril, ele estava silábico alfabético, mas em maio ele continuou silábico alfabético. E a Maria Eduarda, que iniciou pré-silábica, e ele silábico com valor sonoro, em maio estava alfabético e começou a ler, tá? E ele misturava, né, um pouco, porque eu inicio o processo de alfabetização com a letra de forma maiúscula ou letras de impressa maiúscula. Então, como ele tinha aprendido com a cursiva na educação infantil, ele fazia uma misturada. Então, depois, com o tempo, ele avançou para o nível alfabético, mas ele ainda demorou mais tempo para ler. A Ana Alice, ela iniciou em fevereiro no nível pré-silábico. Então ela usava as letras do nome dela, que é Ana Alice Alter, tá? Então, aqui inclusive ele escreveu uma frase, porque não passa aquela avaliação que a Emília Ferreira faz. Primeira, uma palavra polissílaba, segunda dissílaba, é o que a criança quer escrever. Então sai até frase, sai até texto. E aqui, em 15 de abril, a Maria Alice, a Ana Alice, já estava silábico alfabético. Em maio, ela estava alfabética e começou a ler tudo. Tá? Então, essas atividades são dadas de acordo com os projetos trabalhados, que eu tiro uma atividade e coloco no portfólio. Então, é uma avaliação formativa, né, durante o processo de alfabetização. Aqui era o projeto sobre brincadeiras, e aí também a gente trabalhou a cultura africana, as brincadeiras da cultura africana. E aqui ela fez uma lista das brincadeiras, de acordo com a hipótese de escrita. Aqui foi sobre a história e o cabelo de Lelê, de acordo com esse projeto, também sobre a influência da cultura africana, falando sobre racismo. E aí ela escreveu uma parte da história, desenhou e escreveu. Lelê não gostava do cabelo dela, mas depois gostou. Então, e aqui foi o projeto sobre os dinossauros. Eu faço um projeto de ciências e um projeto de cultura durante o ano.
mas aqui não dá para ver direito o que ela escreveu. Então é sempre a característica de ter o desenho dela, das crianças, e elas escreverem sobre o desenho. Porque o desenho ajuda as crianças a organizarem o pensamento e a escrever depois, né? Então, aqui o Davi, ele iniciou pré-silábico, não quer dizer que ele estava fraco, e depois ele, em abril, estava silábico com valor sonoro, e em maio, silábico, alfabético, e começou a ler tudo, uma gracinha. Ele pegava os livros, ele queria mostrar que ele sabia ler. E ele pegava os livros, queria ler lá na frente da turma. Então, as crianças têm a satisfação. Eles ficam empolgados em querer aprender a ler e escrever, porque é significativo. É de acordo com os interesses das crianças. Eles são participantes ativos no processo de aquisição da escrita alfabética e ortográfica. A Débora... Aqui ela escreveu o nome da mãe dela, Sara, no primeiro dia. E aqui, em fevereiro também, nos primeiros dias de aula, ela estava silábica sem valor sonoro. E ela tinha característica de ser muito faladeira e dispersa. Mas mesmo assim aprendeu mesmo com toda a dispersão. E ela, em abril, era silábico alfabético, estava silábico alfabético. E ela, em maio, estava alfabético, silábico alfabético ainda. Então você vê que cada criança ela demora, né? De acordo com as características, outras características dela, aspectos do desenvolvimento dela e do processo de ensino-aprendizagem. E algumas ficam mais tempo no nível silábico alfabético, outras saem do pré-silábico e vão rapidamente para o alfabético. Então, cada criança é uma criança, mas diferente da outra. Mas também vai ter muita questão da sua intervenção. Você conhecer esses níveis psicogenéticos de escrita para você poder fazer as intervenções de acordo com a lógica do pensamento da criança. A sua intervenção pedagógica é muito importante. Então, ela depois, mais tarde, ela começou a ler. O Enzo Gabriel é uma característica de ser um aluno muito agitado, mas tinha um grande interesse em aprender a ler e escrever. Era muito ansioso. E se eu estava atendendo outro aluno, ele ficava me chamando insistentemente. Ele era muito ansioso para querer aprender a ler e escrever, mas ele era muito agitado. Mas ele tinha grande interesse. Então, aqui no primeiro dia, então a criança ela falou uma frase, eu escrevi uma frase. Entendeu? Na avaliação aqui, primeiro ela desenhava e depois ela escrevia. E o que você não gosta? Eu, minha mãe na minha casa. Então, na frase também, ele botou cada letra uma palavra. Então, na verdade aqui, né, os níveis eles não são assim certinhos às vezes, né? Às vezes a criança está na transição entre um nível e outro. Foi o que aconteceu aqui, que eu botei aqui na transição entre os níveis pré-silábicos e silábicos sem consciência sonora. E em 17 de abril ele estava silábico alfabético, mas ainda não estava lendo. E em maio ele ainda tinha muita insegurança. Ele estava alfabético, mas ainda precisava. Ele ficava me chamando insistentemente para quando ele escrevesse eu estivesse do lado dele, acompanhando, dando apoio. E ele começou a ler, soletrando, silabando, depois ele começou a ler de forma mais fluente. O Enzo Ricardo ele tinha características do transtorno do espectro autista.
E ele iniciou pré-silábico e depois, em março, ele estava silábico, com valor sonoro. E em maio ele estava alfabético, começou a ler tudo. Aqui foi o livro que ele escreveu sobre os monstros. Cada um escreveu um livrinho. Então, para ele escrever esse livro aqui, é porque crianças autistas às vezes têm várias manias, então ele cismou com a linha. Aí, para até eu descobrir, eu e a professora mediadora, que o problema era a linha, demorou 2 dias para escrever. Resumindo, mas ele escreveu. Primeiro ele desenhou, aí depois eu coloquei a linha, aí ele escreveu. Então, monstro voador é um animal destruidor que voa. Teve vários monstros que ele desenhou nesse livrinho. Então, o Felipe Abdo ele também tinha hipotonia muscular. Então, ele era mais lento até para escrever, né, por causa dessa hipotonia. Mas foi aprendendo, demorou mais tempo para ler. Né? Então, aqui em maio ele estava silábico alfabético. E o Felipe Gabriel avançou muito rápido, muito inteligente. Pré-silábico, tá? Muito inteligente, não quer dizer que é fraco. E iniciou pré-silábico e, incrivelmente, iniciou em fevereiro pré-silábico. Em abril, estava alfabético, escrevendo tudo isso aqui. Então, ele escreveu que ele gostava do seriado Casa de Papel, da Netflix. Ele escreveu eles rindo, dando para escrever os nomes das partes do corpo. Ele escreveu cabeça, boca, pão, perna com R no meio, pé. Eles estão fazendo, eles são da Casa de Papel. Então, casa com Z, papel com U. Só faltava, né, a gente avançar nas questões ortográficas. E em relação a espaço entre as palavras na frase, essas questões, a pontuação, então, acentuação. Então, ele já estava. Aí depois ele, mais para frente, então ele já estava lendo, escrevendo tudo, produzindo texto, compreendendo texto, alfabetizado de uma forma mais história, e foi produtor do seu livro de história. E ele escreveu essa história sobre o Homem de Fogo. Então, o Homem de Fogo botou fogo na cidade, toda ela queimou. Eu acho que foi a parte final, não. Era a parte do meio. Esse menino também, ele tinha umas questões no desenvolvimento dele e a gente pedia para ele fazer 2 funções executivas, ele já esquecia, se enrolava todo. E isso também se refletia no processo de aquisição da escrita alfabética e ortográfica dele. E ele chegou no nível pré-silábico 1, para ele desenhar uma escrita, eu pedi para desenhar o que ele gostava, ele desenhou o Dragon Ball. Ele falou que já tinha escrito, que esse aqui era a escrita dele, era um desenho. E o que não gostava, o Pikachu. Então ele desenhou o Pikachu. Né? Então, o desenho ainda... Aqui ele já tinha noção do esquema corporal. Mas ainda estava assim, né? Esse Pikachu e esse Dragon Ball da forma dele. E aqui em abril ele ainda estava, eu coloco em transição, porque não é certinho, entre o nível silábico com valor sonoro e o silábico alfabético. E em maio estava silábico alfabético. Não, silábico alfabético. Mais para o alfabético, silábico alfabético, porque ele era um aluno que ele avançava e daqui a pouco ele regredia, avançava, regredia. Então, era um aluno que precisava sempre do seu
apoio nas atividades, não tinha muita insegurança ainda. E tinha um processo dele mais lento, um pouco, mas mesmo assim ele avançou bastante. A Luísa Pires iniciou silábica sem valor sonoro em fevereiro, e em abril estava silábico alfabético. E a Luísa Pires em maio estava silábico alfabético. Apesar de estar silábico, ela ainda estava não estava relacionando o som de algumas consoantes, mas ela já começou a ler. E em agosto ela estava alfabética e estava escrevendo tudo. Então ela produziu esse livrinho sobre a história que ela criou sobre a Frozen. E já estava escrevendo com sílabas simples, complexas, lendo, compreendendo textos, interpretando textos. A Luísa Martins, eu não consegui fazer no início do ano a avaliação dela. Só em março. Em março ela estava silábica alfabética. E em maio já estava alfabética, lendo tudo, lendo com fluência, interpretando texto, produzindo textos. Ela produziu essa história que foi a minha história. Era uma vez uma princesa Carla que era solitária, porque a bruxa prendeu ela no castelo. Eu fiquei emocionada. O Luiz Felipe, ele iniciou, olha que interessante, pré-silábico em fevereiro. E em 28 de fevereiro, ele estava, gente, é inacreditável, alfabético. Tá? Avançou muito rápido. É assim, uma coisa que não dá para acreditar, né? Mas é. Mas por quê, né? Ele já via todas as letras, ele estava num contexto, eu fazia as perguntas certas, de acordo com o nível de escrita, a lógica do pensamento deles. Ele estava num ambiente de produção de texto coletivo, em que eles eram participantes ativos do processo de alfabetização. Tudo isso influencia. Então, mas como eu disse, cada criança é uma criança, como vocês estão vendo aí. Tem todos esses aspectos individuais do sujeito. E aqui ele estava em maio alfabético já. E aqui foi o que ele escreveu, o que ele descobriu sobre dinossauros no projeto dos dinossauros. Então só tinha as questões aí ortográficas para serem trabalhadas, de pontuação, de estrutura frasal. A Maria Fernanda também, ela tinha uma família muito... A questão familiar também ajuda, né? Da família acompanhar o processo participativo também ajuda muito, claro. Provavelmente o Luiz Felipe também tinha esse apoio. Provavelmente não, tinha. E a Maria Fernanda também. Então a família ali junto com a professora no processo de alfabetização ajuda muito, sim, também. Então, ela já iniciou com conhecimentos prévios sobre a leitura e escrita bem, com bastante conhecimento, né? Provavelmente foi na educação infantil, de estímulo familiar. Então, ela já iniciou a silábica alfabética. E é claro que em abril ela já estava alfabética. Ela também via a Casa de Papel. Ela é ajudante da Casa de Papel. Essas crianças veem Casa de Papel. Falaram que é uma série super violenta, né? Dos assaltantes que assaltam um banco. Eu não vi, não, mas... Inclusive a família ensinava ela a escrever com a letra cursiva.
E depois ela aprendeu a letra cursiva no segundo ano, né? Mas ali no primeiro era de forma. Então, aqui foi um texto que ela escreveu de forma espontânea mesmo, sobre os dinossauros. Os dinossauros viviam no deserto, eles comiam carne também, tubarão. E a Maria, ela iniciou em fevereiro pré-silábica, então ela usava as letras do nome dela, Maria, só mudava a ordem. E em março a Maria estava silábica com valor sonoro de vogais e algumas consoantes. E em maio a Maria estava alfabética, lendo tudo, lendo com fluência, compreendendo textos, lia os livros de história e produzindo textos. Aqui foi o texto que ela produziu sobre o que ela descobriu sobre os dinossauros. Os dinossauros carnívoros comiam carnes, e os dinossauros herbívoros comiam plantas. Vocês verem que eles escrevem com sílabas simples e complexas. Escrevem com todos os tipos de sílabas. E aqui é a tabela que eu fiz, né, para a gente ver aqui como foi esse processo. Então, só resumindo, a maioria da turma em fevereiro iniciou nos níveis pré-silábicos, juntando pré-silábico 1 com 2, 16, 17, 18, 19 alunos pré-silábicos. Silábicos 3, iniciou em fevereiro com um aluno silábico alfabético e um aluno alfabético que lia. E no mês de abril já não tinha nenhum pré-silábico. No mês de abril tinham 2 silábicos sem valor sonoro. Provavelmente foram esses pré-silábicos que avançaram para o nível silábico sem valor sonoro. E 3 silábicos com valor sonoro. Provavelmente os pré-silábicos que avançaram, que progrediram para o nível silábico com valor sonoro. E em abril, olha só, em fevereiro tinha um aluno silábico alfabético. Em abril, 13 alunos silábico alfabéticos. Em fevereiro, um aluno alfabético. Em abril, 8 alunos alfabéticos e 6 lendo. Em maio, não tinha nenhum pré-silábico, nenhum silábico e tinham 12 alunos silábico-alfabéticos e 14 alfabéticos. Então, provavelmente, esses silábicos aqui, né, avançaram para o nível silábico-alfabético. E alguns silábicos alfabéticos avançaram para o nível alfabético. E 12 estavam lendo. Em junho, nenhum pré-silábico, nenhum silábico, 2 silábicos alfabéticos. Então, em maio tinham 12 silábicos alfabéticos. Em junho, 2. E esses silábicos alfabéticos avançaram para o nível alfabético, sendo 24 alunos.